Economia Real, com Rita Mundim. 7h33. Rita, a semana será marcada por decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, além das eleições que vão definir o novo presidente americano amanhã, né? Bom dia para você. Bom dia! Que semana será essa? Uma semana com muita volatilidade, com muitos eventos, mas o principal deles em nível global e que pode fazer preço nos mercados pelo mundo é a eleição americana, que está indefinida e às vezes fica com uma leve vantagem de Trump, depois uma leve vantagem de Kamala. No domingo, ontem, por causa de uma pesquisa divulgada em Iowa, os democratas começaram a comemorar a possibilidade de vitória de Kamala. E até sábado, quase todo mundo dava como certa a vitória de Trump. Mas vamos ver o que as urnas nos oferecem. Fora isso, nós teremos a decisão de política monetária aqui no Brasil, reunião do Copom, começa amanhã, termina na quarta-feira, e também nos Estados Unidos. Geralmente, essas reuniões ocorrem terça e quarta-feira, aqui e lá. Por causa das eleições, na terça-feira, a reunião terminará na quinta nos Estados Unidos. Assim, a decisão de juros lá será conhecida um dia após a decisão de juros aqui. Por aqui, a expectativa é de alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, passando dos atuais 10,75% para 11,25% ao ano. Por lá, a expectativa é de um corte de 0,25 ponto percentual. Continuaremos também tendo a temporada de balanços, que também chama atenção e mexe com os preços das empresas que vão anunciando seus resultados. Mas o mais interessante é o problema do Brasil, é a crise fiscal. Essa crise fiscal que vem fazendo preço desde abril e que eu repito aqui, desde abril, Olha o problema fiscal, o problema do Brasil é o fiscal. Mas o problema tornou-se agudo na semana passada com a falta de notícias do pacote fiscal. A promessa do governo era do anúncio do pacote após o final do segundo turno das eleições. A semana passou, nada aconteceu. O ministro Haddad falou que os números que estavam circulando pelo mercado eram meras especulações e o pior, confirmou uma viagem para a Europa. A pedidos de Lula, uma nota foi divulgada nesse final de semana. Haddad não vai mais viajar para a Europa. Eu acho que além do pedido do presidente, houve o salto do dólar. A moeda americana fechou na sexta-feira na segunda maior cotação da história do Plano Real. Antes dos 5,87 do fechamento de sexta, o dólar só havia fechado nesses níveis, 5,90, lá na pandemia. E cadê a pandemia? Eu tenho perguntado isso. Onde está a pandemia em 2024? A pandemia de 2024 é o excesso de gastos. É a falta de um plano crível para cortar gastos e mostrar que o Brasil caminha na busca do equilíbrio fiscal, que o governo tem responsabilidade fiscal. Porque se isso não acontecer e se essa viagem for cancelada e esse pacote não vir à tona e de novo o governo ficar com blá 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 blá, que as conversas estão adiantadas, mas que falta o aval do presidente, nós teremos um estresse nessa semana pior do que aquele vivido na semana passada. Portanto, o governo trate de trabalhar e apresentar esse pacote de corte de gastos, porque as contas não estão fechando e o mercado precifica o descontrole fiscal. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.